E hoje a gente vai fechar aqui falando de 2 comportamentos que também devem ser bem conhecidos aí de vocês. Um deles é o perfeccionismo, que está muito, mas muito relacionado com a síndrome da impostora, né? Porque se você se sente incapaz em alguma situação ou para fazer alguma coisa, você coloca ali o perfeccionismo na frente, que nunca tá bom, nunca tá suficiente, eu sempre tenho que melhorar, ou eu nunca tô pronta, e tudo isso vai criando um conjunto de comportamentos que você vai colocando entrave, vai colocando barreira para não fazer as coisas, para não conquistar os seus objetivos. Então, o perfeccionismo, eu sempre sou questionada, sempre tem alguma turma ou algum processo de mentoria, né, que fala, mas assim, eu sempre achei que ser perfeccionista era uma coisa boa, porque, né, você vai fazer perfeito, você vai buscar a perfeição. E o perfeccionismo, ele é diferente da excelência. A excelência é você entregar aquilo que, dando o seu melhor e atendendo aqueles critérios que são necessários, né? O que você realmente tem que entregar? Vamos supor que você recebeu, você trabalha com bolo. Você recebeu uma encomenda de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas vamos supor que você, se você fizer um bolo de cenoura com calda de chocolate, você já vai estar entregando com excelência. Isso já vai estar bem ok e pronto, você realizou, é uma conquista. Só que aí você começa a colocar, você tá com medo de entregar aquele bolo, sei lá, você acha que por alguma razão só aquele bolo, só a calda de chocolate não vai ser suficiente e vão achar que você não sabe fazer bolo e você consegue entregar coisa muito melhor. E aí você começa a inventar um monte de coisas, você começa a querer colocar outros ingredientes, você começa a querer fazer num formato diferente da forma que você tem, aí você já não faz porque você não tem a forma. E vai começando a encontrar um monte de desculpas e um monte de justificativa utilizando o perfeccionismo. Falar, é porque eu quero entregar um bolo perfeito. Não, você quer entregar algo que não é o que está sendo esperado. Então, é nesse sentido que o perfeccionismo se torna um comportamento sabotador. Quando você deixa de fazer, quando você deixa de entregar, aquilo que está sendo esperado ou aquilo que está dentro do padrão de excelência. E perfeição é uma coisa que não existe. Mas até essa questão de o que é perfeito, isso é muito subjetivo, é muito relativo. Então, quanto mais clareza você tiver do que você precisa entregar e você entregar com excelência aquilo ali que está sendo esperado, isso é produtividade. Isso é conquista, isso é fazer, isso é rir na cara da autossabotagem. É falar, não, minha filha, você vai ficar aí querendo me dizer que eu preciso da forma, ao invés da forma redonda, tem que ser uma forma em formato de estrela, que ao invés da calda de chocolate, com o chocolate que eu tenho aqui, tem que ser o chocolate belga, sei lá, que só vende na mercearia que abre amanhã e eu tenho que entregar o bolo amanhã de manhã. Então, é você que tem que assumir as rédeas, você que tem que colocar a ordem na casa e falar, não, você pode ficar tentando sabotar aí, mas eu vou entregar esse bolo de chocolate, de cenoura com calda de chocolate. Existe existem alguns limites, né, que o nosso cérebro ele sempre vai querer buscar os extremos. Existe um caminho do meio, tá? Não precisa ser muito para lá e nem muito para cá sempre. E a gente tem mesmo esse padrão. Então, quando a gente fala de perfeccionismo, normalmente a gente tem o padrão da mediocridade, que é fazer tudo mediano, bem mais ou menos, fazer isso tudo muito mais ou menos, e a gente tem a excelência, que é fazer o que é esperado. Só que o perfeccionismo, ele não te tira desse padrão aí da mediocridade e também não te faz chegar porque você não entrega. Então, nesse sentido, o perfeccionismo, ele age como um comportamento sabotador
e faz com que você não termine. Ele é entrave, ele não deixa você chegar lá, ele não deixa você fazer o que tem que fazer. E sua mente acredita em mim, ela sabe fazer o trabalho dela muito bem feito. Ela te convence a não fazer. O outro comportamento que que eu combinei com vocês de falar hoje é da ansiedade. E aí fala, nossa, mas ansiedade é uma doença, né? Que inclusive eu tenho ansiedade e faço o tratamento para poder controlar, às vezes, a crise de ansiedade, e é mesmo. Mas a ansiedade, ela ataca, quando que uma pessoa tem uma crise de ansiedade? Quando ela começa a sair do momento presente. Quando ela perde o foco da realidade, do que realmente está acontecendo. E isso eu vou falar assim com muita propriedade, porque eu posso falar sobre isso. E assim, muitas experiências, né? Inclusive, a minha primeira crise de ansiedade, eu comecei a desenvolver isso numa situação, num emprego que eu tava assim, sem condição nenhuma de fazer nenhuma mudança, e eu fui assimilando aquilo e começando a ficar preocupada com inúmeras coisas. Bum! Chegou a ansiedade e eu tenho que lidar com ela durante a minha vida desde então. Só que a ansiedade, ela não acontece no momento presente. A gente começa a ter crise de ansiedade quando a gente está preocupado com alguma coisa. Você começa só a pensar, meu Deus, e se isso não der certo? Eu já tentei algo parecido outras vezes, já tem mais de 3 anos, 10 anos, sei lá, que eu penso em fazer isso e nunca consegui. E se eu não conseguir? E se... E aí vai gerando o sentimento de insegurança, e para o nosso cérebro é só o que ele precisa para desencadear todo o ciclo de autossabotagem. Então, a ansiedade, ela se torna um comportamento, né, ou uma reação sabotadora, quando ela tira você da realidade, quando ela tira você do foco, tira você do momento presente. Você começa a pensar tanto nos e se's, em tudo que pode acontecer lá na frente, ou em tudo que já aconteceu com você lá atrás, e aí você não sai do lugar. Você estaciona e, além de tudo, seu corpo responde, né, de uma forma muito forte. São sintomas físicos mesmo que você sente. Cada pessoa sente de uma forma. Tem gente que tem crises mais fortes, ou às vezes você está sempre naquele estado de estresse muito acelerado aí, tá sempre muito assim, sem conseguir prestar atenção nas coisas e foge do momento presente. Algumas vezes eu vou com a minha irmã malhar na Smart Fit aqui de perto, e ela sempre passa de carro, me pega e a gente vai. Olha, nesse dia, eu sei que eu entrei no carro dela e a gente começou a falar de alguma outra coisa e se distraiu com uma coisa e se distraiu com outra. A gente deixou o carro no estacionamento, entrou, malhou. Quando a gente voltou, quem disse que a gente sabia onde que estava o carro? E ela chegou a se questionar se a gente tinha ido de carro. Falou, a gente veio de carro? Para vocês entenderem como que a nossa mente, ela viaja, ela tem essa capacidade de sair do momento presente. E a gente ficou um bom tempo ali procurando o carro e sem saber nem se a gente tinha, ou como que a gente tinha chegado lá. Então, no dia a dia, acontecem muitas situações assim. Quantas vezes você faz um determinado caminho que você depois fala assim, nossa, isso daqui eu nem percebi o que aconteceu. Se você faz o mesmo caminho todos os dias, você não sabe nem como que você chegou. Você vai buscar alguma coisa na cozinha e você chega lá, você não sabe nem o que você foi buscar. Então é essa falta de presença para o alcance dos objetivos que gera a ansiedade. A gente está falando aqui de tudo voltado para um planejamento de vida, para objetivos de vida, para você conquistar o que você quer, para você colocar suas metas aí para 2024 e realmente conseguir alcançar. Com planejamento, com organização, você consegue fazer tudo o que você quiser. Você só não consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
Mas se você se organizar, se você se planejar, você consegue fazer tudo o que você quiser. Inclusive, o planejamento é uma solução para ansiedade. Porque quando você faz um simples checklist, não vamos nem falar de um planejamento de longo prazo, de objetivos, mas quando você faz um checklist para a sua semana, você já diminui consideravelmente o seu nível de ansiedade naquela semana. Por quê? Quando você sabe que você tem um monte de coisas para fazer e você não distribui esse monte de coisas, cada dia você sabendo o que você vai fazer, você sempre vai ter um monte de coisas para fazer. Porque você tem um monte de atividades, um monte de obrigações e você tem a semana para fazer. Então, quando que você vai realmente fazer? Quando estiver acabando a semana. Na segunda ainda dá tempo, porque eu tenho de terça até sexta para fazer. Não preciso fazer na terça também, porque ainda tem quarta, quinta e sexta. Quarta também, ainda tá na metade da semana. E você vai deixar pro final da semana para você fazer. Só que, à medida que vai chegando o prazo, vem o botão do pânico. Vem o botão do pânico e te fala assim, olha, sua semana tá acabando. E a sua lista de coisas está enorme. Aí você entra o quê? Em ansiedade. O coração já começa a palpitar, você já começa a perder noite de sono, já começa a bagunçar tudo, já começa a ter um nível de estresse elevado, já começa a brigar com quem não precisava brigar e bagunça tudo por conta disso. Quando você faz um checklist que você coloca ali, na segunda eu vou fazer essas coisas, na terça eu vou fazer essas coisas, e vai monitorando isso durante a semana, o seu nível de ansiedade e de estresse ele diminui consideravelmente. Porque você tem clareza. Quando tá tudo bagunçado, quando você não sabe direito para onde você vai, quando você perde o controle, você tá, para sua mente, você tá em uma situação de risco. E ela vai querer te defender, vai te dar vários sinais de que você precisa fugir dali ou atacar. Então pode perceber que no final de uma semana que você não se organizou, não fez um checklist e acumulou muita coisa, você tá só o ataque. Você tá num nível de estresse assim, que qualquer coisa, se alguém te chama para tomar um chopp depois do trabalho, antes de terminar a frase, você já tá reagindo de alguma forma. Então, se eu estiver falando mentira, vocês podem me desmentir aí. Mas é assim que funciona. Você sempre vai precisar se defender, você vai ter uma reação de defesa quando você estiver nessa situação de insegurança. Isso é o poder que um checklist tem na sua semana. Imagina o poder que tem o planejamento para você colocar nos seus objetivos de vida. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.